Tribunais como o de Goiás, tribunais como o de São Paulo, tá? Eles já têm uma jurisprudência consolidada. E a média de indenização, ela gira em torno de 10 a 20 mil reais. Isso vai depender da quantidade que foi descontado. Isso vai depender de quanto foi descontado, quanto tempo, tá? Então, cada cliente desse, ele vai ter, no mínimo, aí de 30 a 40 mil reais de previsibilidade para você botar dentro do seu escritório de faturamento. Só que eu não consigo trabalhar sem cobrar. Eu não posso trabalhar sem cobrar, porque como é que eu vou manter estrutura? Como é que eu vou manter profissional trabalhando comigo? Como é que eu vou manter todos os departamentos funcionando? Eu enlouqueço em 8 meses. Enlouqueço. Tá? Se a gente for falar de 15 processos por mês, a gente enlouquece. Então eu preciso de cobrar. E aí é que entra o pulo do gato. A maioria desses aposentados e pensionistas, eles são pessoas que têm ali um benefício reduzido. Ali um benefício, às vezes, de 1.500, 2.000, 2.100. Então, você não vai conseguir cobrar dele, por exemplo, 3 mil reais à vista. Você não vai conseguir cobrar dele 3 mil reais em 2 vezes no boleto. Então, ao invés de fazer isso, você vai usar a tática que eu uso aqui no meu escritório. Como é que a gente faz? Fulano, ó, aqui nós identificamos 3 ações para você. Dessas 3 ações, eu vou te cobrar apenas uma. Todas as outras duas, nós vamos te cobrar, e nós não vamos te cobrar. Quem vai me pagar a respeito dessa demanda vai ser o próprio banco, vai ser a própria associação. Você entende que isso gera na cabeça dela um gatilho de tipo, nossa, legal, então eu não vou precisar te pagar nenhum centavo. E é verdade, ela não vai me pagar nada. Quem vai me pagar é a associação, é o banco. E isso depois que a sentença sair, depois que o alvará sair e o dinheiro for para nossa conta, beleza? Só que eu vou cobrar de uma única ação. Então, são três. Então, para a da associação X e da associação Y, nós não vamos te cobrar, nós vamos trabalhar assim, assim, desse jeito, desse modo. Agora, para do banco BMG, exemplo, BMG é um dos que mais tem, nós vamos te cobrar o valor de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000. Esse valor eu vou dividir no boleto para você em 10 vezes. Se for até 1.500, eu consigo dividir em, né? Aí isso eu estou falando da nossa experiência prática. Pessoal, se for até R$ 2.500, a gente divide em 5 vezes, porque aí ele consegue pagar, tá? Agora, se for 3.000, por exemplo, já aperta, porque se for em 5 vezes, vai ficar R$ 600 por mês. Aí você divide em 10 vezes. Ok, R$ 300 é pouco? R$ 300 não é o valor que você está recebendo. Você tem que focar no êxito. O êxito é o que vai trazer volume. Daqui a pouco eu vou abrir um documento para vocês entenderem o que é, né? O que eu estou falando, o que é o dinheiro que eu estou falando. É dinheiro mesmo, de verdade. Esse valor, essa mensalidade, ela vai servir para uma única coisa, que é manter o teu escritório até que saiam esses êxitos. Tá bom? Então, se você fecha, por exemplo, 15 contratos por mês e desses 15 contratos você consegue cobrar aí uma mensalidade de 100, 200, R$ 300, então vamos botar uma média aí de 150, né, por pessoa. Então, 15 pessoas vezes os 150, você vai colocar dentro do seu escritório R$ 2.250 por mês. Ok, primeiro mês, 2.250. Segundo mês, 4.500. Terceiro mês, eu não sou bom, eu tô fazendo conta na calculadora. 6.750. É, terceiro mês. Quarto mês, aí vai progredindo até você chegar. Como a gente está dividindo em 10 vezes, quando chegar ali no sexto mês, você está recebendo 2.275 vezes 6, né? 2.275 vezes 6, ou seja, você já vai estar recebendo de recorrência R$ 13.650. E aí nós já estamos chegando ali quase no momento em que começam a sair esses alvarás, que são as decisões judiciais, que o dinheiro vai cair na sua conta. E aí é quando a gente começa a receber o dinheiro de verdade. Cada cliente, como eu falei para vocês,
tem o potencial de gerar de 30 a 40 mil reais. De 30 a 40 mil reais. Por que disso, Gustavo? Porque um cliente ele vai te trazer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 demandas. Tem cliente nosso que tem 6 demandas no escritório. Tem cliente nosso que tem 10 demandas no escritório. Cada uma dessa demanda vai te gerar no mínimo 5 mil reais. Tá? 5 mil reais. E isso aí, dinheiro na sua conta, fora a sucumbência, fora os honorários advocatícios, tá? Que tudo isso vai no processo. Nós não entramos, por exemplo, no juizado especial, a gente entra na justiça comum. Tem um porquê disso. E você vai aprender isso na aula técnica ali, na aula da doutora Karina, tá? Então, a advocacia bancária, ela é uma advocacia que ela te previsiona em 6 meses esses 30 mil reais mensalmente de faturamento. Só que em um ano, 2 anos, ela te previsiona 100, 120, 130 mil reais todos os meses, pagos à vista, porque justiça não divide valor, tá? Alvará judicial não vem dividido, o banco tem que pagar à vista. Então você não vai receber 130 mil dividido em não, você vai receber 130 mil à vista. Por quê? São os valores acumulados. Só que para a gente alcançar esses valores, eu preciso de estrutura. Para a gente alcançar esse valor, eu preciso de equipe. E a gente só vai conseguir estruturar se a gente passar de um ponto para o outro. Então, hoje, nós vamos conhecer o departamento de aquisição de lead. Ok? Temos que entender o que que a OAB me permite e o que que ela me proíbe. Beleza? A gente sabe que a OAB é um saco, com todo respeito. Amo a OAB. Sem ela, eu não teria minha profissão. Mas nós estamos anos-luz, né, aquém de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, onde a publicidade do advogado ela é muito aberta, muito permitida, até demais, né? Mas ali você pode colocar cartaz, você pode fazer propaganda na TV, você pode colocar holofote, você pode colocar adesivo em metrô, adesivo em ônibus. E sabe o que que acontece quando a OAB do Brasil quando a OAB, né, nossa ordem não deixa que nós façamos isso? Empresas que fazem o trabalho do advogado, mas que não estão ali presas à advocacia, né? Então a gente sabe disso, que tem empresas que fazem ações bancárias, mas elas não estão como empresas da advocacia. Então ela não responde pelas regras da OAB. Aí o que que elas fazem? Elas podem fazer esse tipo de propaganda, e aí tira um pouco das possibilidades do advogado trabalhar. A gente perde para essas empresas. Eu acredito que em breve a OAB ela vai mudar. Ela vai, já mudou, né? Então, o provimento 205 de 2021 já deu uma mudada geral no que pode e o que não pode. E aí a gente vai entender isso aqui agora. E eu acho que ao longo do tempo vai mudar também. Então, o que que é permitido? Divulgação informativa em redes sociais. O que que o Sérgio vai fazer? O Sérgio vai abrir o Instagram dele, nós vamos escolher uma foto que ele tá de terno, que ele tá ali bem apresentável, que a pessoa vai olhar e vai de cara falar: esse cara é advogado, eu tenho certeza absoluta. Nós vamos colocar ali, nós vamos colocar ali na bio dele o que ele faz, especialista em RMC, RCC e descontos de associação, especialista em ações contra banco, especialista em restituir o dinheiro ou o direito dos aposentados. Já ajudei fulano de tal, tantas pessoas. Fale agora comigo. Então a gente vai pegar uma bio que a pessoa já vai olhar e vai falar: esse é o cara que eu preciso. Aí ele vai fazer postagens direcionadas para esse povo, para esse público final. Aposentado, você sabia que se você abrir hoje o teu contra-cheque, o teu benefício, a probabilidade de ter um desconto que você não reconhece é muito grande, você pode ter direito a receber uma indenização? Olha esse gancho. Olha esse gancho que a pessoa trouxe, né? Então, quer dizer, ele está falando assim, aposentado, você tem direito a receber a indenização. Você não vai falar sobre valores, porque isso é antiético. Mas você pode falar que ele tem direito, pode ter direito a uma indenização, porque isso é um conteúdo informativo. E aí a gente vai trabalhando isso de forma 100% profissional, 100% ética,
né, de forma ali realmente estratégica. Fortalecimento do networking profissional. Isso é o dia a dia. Isso é o dia a dia. E é o que nós vamos entender aqui hoje e é o que vai te fazer sair fechando contratos, 10 contratos hoje. Atuação transparente e didática, lógico. A ética, por favor, não seja um advogado criminoso. Dentro do bancário, nós passamos por dificuldades por conta dessas empresas que não são, por exemplo, os advogados, que são empresas que não respondem ao AB. Sabe o que que elas fazem? Elas têm acesso aos dados vazados, então ela sabe quem está tendo o desconto indevido, ela sabe o CPF dessa pessoa, RG, e-mail, endereço, ela faz uma procuração, ela simula uma assinatura, ela realmente copia uma assinatura dela, entra com o processo em nome da pessoa, ganha o processo, recebe dinheiro e o aposentado ele nunca fica sabendo que recebeu esse dinheiro. Isso é o que acontece na advocacia bancária, infelizmente. E por isso que ouve-se falar tanto da advocacia predatória. Mas tem que ter calma em relação a isso. Não tem chance de vocês incorrerem na advocacia predatória se vocês estiverem na trilha da advocacia bancária. Porque aqui a gente ensina pormenorizadamente, ou seja, ali, ó, detalhadamente o que tem que ser feito, como tem que ser feito para não cair na malha fina da advocacia bancária. Então você não vai acontecer isso com você, igual não acontece com a gente, tá? O que que é proibido? Oferecer serviços diretamente em locais públicos, distribuir panfletos indiscriminadamente, nem indiscriminadamente e nem discriminadamente, é proibido ter panfleto de advogado. Você pode ter a carteirinha, ótimo, mas não pode ter o panfleto, tá? Abordar aposentados com ofertas diretas. Então você não vai estar ali no parque, ô, eu vi aqui que o senhor parece ter mais de 60 anos, tá aposentado? 65, tá aposentado? Tô. Rapaz, você sabe que provavelmente não pode, tá? Não pode. Por quê? Não pode. Porque a advocacia não é atividade comercial. A advocacia não é atividade comercial, tá? Segundo o Estatuto da OAB. Então, nós não vamos poder fazer propagandas diretas, muito menos prometer resultados, ok? Mas existem estratégias éticas para a gente encontrar os aposentados. O Diego, que é nosso mentorado, ele é pastor. Olha, olha o poder que ele tem na mão. O que que eu defini com ele? Diego, você consegue nesse mês fechar 40 contratos se você quiser. Ele falou, mas como assim, Gustavo? Você tá maluco? Eu falei, não, não tô maluco. Você que tá maluco de estar perdendo essa oportunidade. Então, o que que você tem que fazer? Você é pastor. Você tem uma comunidade em que você lidera, tá? Você não vai fazer isso no púlpito. Você não vai fazer isso no momento em que você está sendo pastor. Mas no momento em que você não é o pastor, você é o advogado. Então você vai chamar, você vai desenvolver, você vai criar um evento, uma palestra para as pessoas da sua comunidade. Então você vai fazer de forma bem transparente, bem tranquila, colocar, pessoal, amanhã, sexta-feira, às 19 horas da noite, eu vou fazer aqui um evento em que eu vou explicar para vocês por que que aposentados eles estão perdendo dinheiro, por que que aposentados estão sendo desrespeitados, eles estão tendo ali o seu benefício cortado por conta de injustiças, arbitrariedades. E aí ele vai conseguir juntar ali uma multidão de aposentados. Eu perguntei para ele, ele falou para mim, Gustavo, tem 170 pessoas que estão nessa comunidade. Certo, dessas 170 pessoas, pelo menos 30 são aposentados. Ele falou assim, mais, tá? São mais. Então, vamos botar 30. Vamos botar 30 para ficar um número fácil para mim, tá? Então, dessas 30 pessoas que ele leva, que ele faz essa palestra, que ele oferece essa palestra gratuitamente, né? E que fala ali sobre os direitos bancários, previdenciários, em associação e sindicato, hum, ele vai conseguir prospectar pelo menos dessas 30 pessoas. Eu poderia falar para você que a 100% dessas pessoas fechariam um contrato com ele. Mas por que que não vão ser 100%? Porque nem todos vão ter essa ilegalidade acontecendo.
É raro, mas tem pessoas que não têm esses descontos. Mas 100% das pessoas que tiverem esses descontos, que tiverem descontos de RMC, RCC, de associação, elas vão fechar com o Diego. Por quê? Porque ele, além da autoridade como pastor, ele passa a ser autoridade como advogado. E não existe maneira mais fácil de fechar contrato, não é nem de prospectar, de fechar contrato quando se cria uma autoridade real. Quando nós estamos falando de aposentado, geralmente ali são pessoas que têm a necessidade, né, que precisam da confiança, que precisam olhar no olho. Então, quando você consegue juntar essas pessoas elas vão passar a confiar em você, tá? Então, dessas 30 pessoas, se você tiver um aproveitamento de 50 pessoas, já são 15 pessoas, 15 clientes. Desses 15 clientes, lembra que eu falei que cada um vai gerar 2, 3, 4, 5, 6? Desses 15 clientes, se a gente colocar um número bem pequeno de 3 ações por cliente, nós já estamos com 45 contratos. Vocês têm um pouco de noção do que significa isso? Então, quando a gente entende, né, o poder que às vezes a gente tem aqui, né, nas mãos, a gente entende exatamente quem que é o nosso público. Nós entendemos exatamente. Porque você vai falar assim para mim, nossa, mas Gustavo, eu não sou pastor. Ou eu não participo de nenhuma comunidade. Ué, mas você não tem uma amiga, você não tem um pai, você não tem alguém que tenha, por exemplo, idade suficiente para ser aposentada? Ah, tenho, mas ela não é aposentada. E ela, será que não tem amigo? Você sabe o que significa um networking? É exatamente isso, network. É exatamente essa rede de contatos, rede de influência, rede de amigos. Isso é o network. E o network hoje ele tá? O meio mais eficaz de prospecção, o mecanismo mais eficaz de prospecção. Ele não é o que gera mais prospecção, mas ele é o mais eficaz. Qual que é a diferença? O tráfego pago, ele vai te trazer muito mais pessoas. Ou seja, você vai ter um volume de leads de pessoas interessadas maior. Porém, o fechamento dessas pessoas ele vai ser um pouco mais moroso, porque essa pessoa ela vai vir de fora, ela não vai te conseguir, ela não vai te conhecer, ela não teve uma indicação, ou seja, essa pessoa, ela não vai ter essa autoridade criada sobre você. Agora, quando a pessoa ela te indica, quando você está na frente dessa pessoa, a sua autoridade ela é construída muito mais fácil. E quando constrói-se, desculpa, a autoridade, aí a pessoa ela vai querer ficar com você independente de quanto você cobra. Independente de quanto você cobra. Qual seria uma outra opção de prospecção orgânica, produção de conteúdo digital? Eu sei que a maioria de vocês é inconcebível postar vídeo na internet. Eu sei disso, mas não deve ser de forma nenhuma, porque ninguém paga as suas contas a não ser você. Ninguém vai desejar o seu bem mais do que você mesmo, tá? Então, lá em 2021, quando eu postei fiz o meu primeiro post, nem vídeo foi uma foto. Eu fiz morrendo de vergonha, eu fiz com medo, mas eu tinha uma esposa em casa que ela desejava tanto quanto eu prosperar na vida. Em plena pandemia, sem oportunidade de emprego, eu não me via em outra situação a não ser essa. Então eu comecei e mesmo sobre ali, sobre às vezes um olhar de julgamento, a pessoa às vezes fala, pensando, cara, que ridículo, que cara patético, é advogado, agora vai ficar postando conteúdo. Só que foi isso que me fez chegar aqui hoje. Hoje eu posso dizer com tranquilidade que eu alcancei, e lógico, estou trilhando para alcançar mais, um patamar que eu sempre desejei, que é ter um escritório que roda legal. São 12 pessoas na minha equipe. Então eu tenho um escritório que roda com 12 pessoas na minha equipe, um escritório que fecha uma média de 45 a 50 contratos todos os meses, um escritório que tem um faturamento que supera os 6 dígitos. Entende? Então hoje eu alcancei algo que para mim já não é mais o suficiente, mas eu já alcancei algo que lá em 2021 seria
impensável. E isso foi porque eu estive